E agora, Dr. Luiz Carlos Baldissero Molion é bacharel em Física pela USP, PhD pela Universidade de Wisconsin, Estados Unidos, pós-doutor pelo Instituto de Hidrologia, na Inglaterra, e acadêmico do Instituto de Estudos Avançados de Berlim, Alemanha. É pesquisador aposentado do Instituto de Pesquisas Espaciais, professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas e professor colaborador da pós-graduação na Universidade de Évora, Portugal. Foi representante da América do Sul na Comissão de Climatologia da OMM de 1997 a 2010 e, dentre outras premiações, condecorado pela Sindra da Câmara Federal com a medalha Júlio Redecker por serviços prestados à nação. Dr. Molion nos falará sobre o tema Perspectivas do Clima para 2018-19 e tendência nos próximos 10 anos. Dr. Molion. Bom dia a todos. Uma satisfação poder estar aqui. Eu vou acompanhar direto na tela. E agradecer ao Marcelo por esse convite, essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que afeta tudo, né? Qualquer atividade humana é afetada pelo clima. Até para ir para a praia a gente precisa saber como está a situação, porque senão vamos pegar o tempo todo de chuva. Falar sobre a perspectiva próxima da safra 2018, 19 e 20, mas também a tendência de longo prazo. Por que a tendência de longo prazo? Porque corre por aí uma história de mudanças climáticas globais, né? Em que vai haver aumento de 5 graus na temperatura, em algumas regiões como o Cerrado reduzir 45% da chuva, e claro, isso afeta muito o produtor, tá? Ele fica preocupado com a perspectiva, com a expansão. E eu vou mostrar para vocês que tudo isso é mentira. Que não existem mudanças climáticas, embora em todos os programas vocês olham, todo mundo aparece lá. Sempre mudanças climáticas. Não, o que existe é uma variabilidade natural e que o homem não tem a mínima responsabilidade sobre a variabilidade na escala maior. Muito bem, de maneira geral, no Brasil, dá para vocês verem, aqui está o Paraná, muito bem, em termos de chuva, são milímetros por mês, a linha de 120 vezes 12 dá 1.400 milímetros. Notem que o maior problema que nós temos realmente é o Nordeste brasileiro, em que chove muito pouco, mas de maneira geral, o país como um todo está dentro dessa linha de 120 milímetros por mês, ou seja, mais de 1.400 milímetros por ano, que é uma grande dádiva, porque a maior parte do mundo é semiárido. Se pegar países que são grandes produtores, como a Espanha, por exemplo, que fornece legumes e frutas de 300 a 700 milímetros. Israel, 250, né? Então, vocês veem que China, entre 500 e 600 milímetros. Vocês veem, então, que é uma grande dádiva desse país em termos de chuva, de maneira geral. Temos 2 sistemas básicos que funcionam produzindo chuva. No norte é a zona de convergência intertropical e aqui no sul deram o apelido de ZCAS, mas no fundo nada mais é do que sistemas frontais, frentes frias, que passam pelo sul do país e no verão tendem a se posicionar nessa orientação noroeste e sudeste, fazendo com que essa faixa aqui no Brasil seja a faixa que tenha maior total pluviométrico ao longo do ano, mais concentrado de outubro a março. Em geral, essas regiões, de outubro a março, chove da ordem de 80% a 90% do total anual.
de abril a setembro é seco, né? E, claro, tem esse outro aspecto aqui, que é a região sul, particularmente no Rio Grande do Sul, em que praticamente todos os meses chove quase a mesma coisa, em torno de 120 milímetros por mês, um pouquinho mais em outubro. A zona de convergência é o encontro dos ventos que se originam aqui no hemisfério sul e se encontram com os ventos que se originam do hemisfério norte. Forma uma zona que se desloca durante o tempo. Ela é mais próxima do norte do Brasil, na costa norte, em abril, maio, e no período de julho a agosto ela está deslocada mais para o norte. Nessa zona, então, de convergem os ventos quentes com umidade, em geral temos, então, muita nebulosidade e chuva. As frentes frias ou sistemas frontais, que vocês hoje já estão acostumados, aparece sempre nos jornais nacionais, né? Nas reportagens. Então, são massas de ar polar que saem do polo, atravessam a Argentina, o sul do Brasil, e afetam, de maneira geral, o Brasil como um todo. Mas há períodos em que há uma dominância de um sistema de alta pressão, ar seco, que desce sobre a região e bloqueia essas frentes frias, de tal forma que são esses períodos, como foi 2014, que gerou, de maneira geral, no país, uma seca generalizada, com exceção, obviamente, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, que não foi severamente afetado por isso. Então, esses sistemas de alta pressão, quando eles realmente dominam, eles provocam, então, secas na maior parte do país. A situação dos últimos 180 dias, de 10 de fevereiro a 8 de agosto, mostra que o país, de maneira geral, ou está na média, que é o branco, e dizer aqui que está na média não quer dizer muita coisa, porque se não chove nada, então se não chover também está na média, né? E mais partes mais afetadas, partes mais produtoras afetadas, são exatamente aqui o Paraná, em que algumas regiões estão acumuladas com uma redução de 30%. Isso é crítico, no sentido de que, quando começar a chover, então vocês têm que lembrar que tem que deixar um pouquinho de tempo, né, para que o solo recupere a umidade. Depois nós podemos conversar sobre isso. Particularmente, eu tenho certas restrições a um plantio direto continuado, consecutivo, anos de plantio direto. Eu tenho umas certas restrições com relação a isso, embora não seja agrônomo, mas sou físico de formação e a gente sabe que o peso das máquinas tende a compactar esse primeiro horizonte, diminui a infiltração, portanto as camadas inferiores do solo, os horizontes inferiores, não têm água suficiente e, ao mesmo tempo, a compactação oferece resistência à penetração da raiz, de tal forma que a planta fica com um sistema radicular mais superficial, e quando vem um veranico, um período de seca, então isso aí diminui a produtividade. Mas podemos discutir mais sobre isso, mas em termos de água no solo, essa compactação desse primeiro horizonte leva à diminuição da infiltração, leva a um aumento do escorrimento superficial e, consequentemente, o risco de maior erosão. Então, lembre-se que nós estamos com um certo déficit de chuva, não é muito nesse período, mas é muito importante. Vocês veem aqui, a climatologia, a gente espera que seja essa curva de cima. Então, teríamos acumulado, nesses últimos 180 dias, da ordem de 540 milímetros. No entanto, a realidade é essa curva que está aqui embaixo, que já o acumulado recuperou um pouquinho nesse início de agosto, mas notem que já praticamente abril quase não choveu nada, nessa região aqui, praticamente não choveu nada, e de maneira geral choveu muito pouco
nesses últimos 6 meses. Tá? Então, agora espera-se que comece a recuperar. Vocês veem que aqui já deu um pequeno salto e levou a redução acumulada de 30%, mas havia regiões que estavam com mais que isso. Muito bem, prever clima não é fácil, porque a atmosfera é muito complexa, extremamente complexa. A gente faz o que pode. Você tem, por exemplo, métodos que são estatísticos, que é muito vendido para vocês aí. Os caras vendem aquelas barrinhas, tá? No dia 16 de agosto, 17 de agosto, vai chover 5 milímetros, etc. Não funciona. Se estatística fosse bom, eu nem estaria aqui. Toda sexta-feira eu estaria ganhando na Mega Sena, ia ter uma grana que não precisaria nem trabalhar. Outros métodos, por exemplo, um que surgiu com o desenvolvimento dos computadores, né? São os modelos de clima. O modelo de clima é um código de computador, programa computador. Alguns são extremamente complexos, mais de 1,5 milhão de linhas, porque eles têm que ser global, que passa pela Austrália, Indonésia, eventualmente vai chegar até aqui. Mas você tem que representar os processos físicos por meio de equação matemática. E aí, como é que você representa a chuva, né? Como é que o modelo faz chover? E aí é que é o grande problema. Então, modelos têm suas restrições, particularmente no que se refere ao ciclo hidrológico. Muito difícil o modelo saber como criar nuvem, muito difícil o modelo saber como chover. Tem outros problemas sérios, particularmente na representação dos oceanos, que é armazenamento de calor. Modelo, por exemplo, não sabe prever El Niños, que é um dos fenômenos que nós vamos ver que atrapalha muito no país como um todo, particularmente no sul, norte e nordeste. E muitas vezes o que eles fazem a sintonia. Você pega 30 anos passados, ajusta o modelo para aqueles 30 anos e depois projeta para o futuro. Só que o futuro já não é igual ao passado. Portanto, o modelo tende a errar. Então, lembre-se, é uma ferramenta que está disponível na internet. Vocês têm resultados disponíveis, de fácil acesso, grátis. Porém, tem suas grandes limitações. Já que está aí disponível, então vamos ver. Por exemplo, eu escolhi esse modelo do Geophysical Fluid Dynamic Laboratory, GFDL. Já tem tradição. O primeiro modelo que eles fizeram foi em 1947. Então, eles têm, não quer dizer que acerta, mas tem tradição em trabalhar com modelo. E esse modelo, o FLOR, ele é interessante que ele coloca uma resolução espacial menor em cima do oceano, uma resolução espacial maior em cima do continente. O que o modelo está prevendo para o Brasil? E, em particular, foquei um pouco mais aqui em cima do Paraná. Está prevendo que agosto vai ser abaixo da média. Então, do amarelo para o vermelho, o marrom, é abaixo da média. Do verdinho para o azul é acima da média. E o branco é em torno da média. Como eu disse, não tem grandes problemas na maior parte do Brasil, porque em agosto não chove nada. Até Manaus, que tem quase 2.400 milímetros de chuva por ano, em agosto só chove 2% do total, chove 40 milímetros. Então não é grandes novidades. Só que ele persiste, setembro, mantendo a região aqui abaixo, mostra um pouco de redução também no leste da Amazônia. Notem que ele leva um pouco mais para o norte, em outubro, a redução de chuva, pegando São Paulo e parte do centro-oeste, mas já começa a colocar chuva aqui para vocês em outubro. Novembro continua mais chuvoso,
acima da média, enquanto a maior parte do Brasil central, particularmente, está abaixo da média. E dezembro, então, no oeste, uma pequena redução de chuva, mas, de maneira geral, a chuva acima da média. E essa região que eu disse que é a mais chuvosa, o modelo está prevendo, então, que vai haver uma redução nessa faixa que tem essa inclinação de noroeste para sudeste, em princípio, afetando principalmente o sul da Bahia e Minas Gerais. Isso é que o modelo está prevendo, redução de chuva, né, no Mato Grosso, Tocantins e Goiás, sul da Amazônia. Eu uso um outro método. Os modelos, eles precisam, como eles são globais e são modelos muito complexos, eles precisam de supercomputadores. Como esse que nós temos no INPE, Cachoeira Paulista, que tem uma velocidade de pico de 276 teraflops. Ou seja, ele faz 276 trilhões de contas por segundo para resolver isso. Eu uso um método diferente. Uso um método de similaridade, que é o seguinte. Hoje nós temos acesso, então, a todos os dados do mundo. Basta você entrar na internet, você tem acesso a tudo. Temperatura de oceano, como está o clima na China, na Austrália, na Europa. E com isso, cria um cenário, 2018, tem um cenário, e você vai para trás e encontra um cenário semelhante a este. Nunca vai ser igual, mas parecido com esse aqui. E usa os dados que foram observados naquele ano, portanto, não precisa de modelo, basta ter um banco de dados, e usa esses dados para, então, se planejar. Bom, uma das coisas que a gente vê é o fenômeno El Niño-Laninha. El Niño é aquele superaquecimento que ocorre nas águas do Oceano Pacífico, que nós não sabemos qual é a causa. Se você entrar na Wikipédia e dizer assim, qual é a causa do El Niño? Vai dizer, o El Niño é uma oscilação natural do Pacífico devido à sua grande extensão. Mais de 18 mil quilômetros de extensão. Confesso que essa definição não ajuda muito, né? Pouquinho mais para frente, lá quase para o final, eu vou colocar a minha hipótese sobre o que gera El Niños. O fato é que quando se instala água mais aquecidas ou águas mais frias, que seria o Laninha, são grandes extensões. Você está falando em áreas 10 vezes do tamanho do Brasil, com áreas de água com anomalias ou positivas ou negativas. E isso afeta globalmente o clima. Porque, por exemplo, quando tem água quente, essa região coloca muito calor na atmosfera, tanto na forma de calor sensível, que é medido pelo termômetro, como na forma de calor latente, ou seja, evapora a água entra, a umidade entra na forma de vapor. Quando condensa, virando chuva, nuvens de chuva, libera aquela quantidade de calor que foi usada na evaporação. Então, os El Niños, por exemplo, tendem a aquecer o clima do planeta. E os Laninhas a resfriar o clima do planeta, porque são grandes extensões. No Brasil, quando eu pego dados de temperatura do Pacífico, de julho a setembro, eu posso ver o que aconteceria no primeiro trimestre chuvoso, de outubro a dezembro. Então, eu uso uma técnica estatística chamada correlação, para ver o que acontece se as águas estiverem quentes, o que vai estar acontecendo com a chuva aqui. Então, grande resposta aqui no Brasil, por exemplo, Laninha, o El Niño, quando as águas estão quentes, os maiores coeficientes de correlação, aqui no máximo é 1, nós teríamos no sul do Brasil, que chega a ter 0,7 de correlação, e no norte e nordeste também,
quando temos, mas aqui é o contrário, aqui o coeficiente é negativo. Então, quando temos águas quentes, chove mais nessa região, que está de verde até laranja. Em compensação, a que está em azul e lilás, chove menos. E vice-versa. Quando as águas estão frias, chove menos aqui e chove mais lá. E note que tem uma região bastante extensa que está em branco. Que significa que não dá para você ter uma relação. Dado que eu tenho um ano de El Niño, pode chover muito, mas um outro El Niño que ocorra, pode chover menos. Então, não existe correlação na parte branca. Posso fazer a mesma coisa com as águas de outubro a dezembro, temperatura das águas de outubro a dezembro, com relação à chuva de janeiro a março. Aqui, para vocês, agora diminui, não tem tanta correlação. Continua existindo uma correlação forte no norte da Argentina, sudoeste do Rio Grande do Sul, e agora aparece uma correlação fraca, pegando a Bahia e Minas Gerais, indicando que quando as águas estão quentes, pode chover um pouco mais nessa região, de janeiro a março, mas quando as águas estão frias, vai chover menos nessa região. Então, uma vez que eu tenho instalado o fenômeno, ele é bastante persistente, ele pode durar da ordem de 9 meses, às vezes 18 meses, eu uso isso para previsão e, em geral, o acerto é melhor do que quando o Oceano Pacífico está na neutralidade. Meio grau para cima, meio grau para baixo, fica mais difícil prever. Como é que está a situação hoje no Pacífico? Até agora, início de agosto. Essa última foi 8 de agosto. Devem liberar uma na semana que vem, e essa aqui foi até o dia 11 de agosto. Na tirinha de cima, vocês têm América do Sul do lado direito, e tem Austrália e Indonésia do lado esquerdo. Como eu disse, são cerca de 18 mil quilômetros de extensão, metade praticamente do perímetro de um círculo máximo da Terra. Notem que a maior parte do Pacífico está frio. Já andou circulando por aí que vamos ter um novo El Niño. Então, cuidado, porque infelizmente no Brasil, os organismos, as instituições que trabalham com isso, elas tendem muito a trombetear o que os americanos publicam. Então, se o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos diz, existe 78% de chance de se ter um El Niño a partir de março, todo mundo já começa a colocar aqui. Mas tem que ter visão crítica, porque previsão é previsão. Ah, tinha 78% de chance de ter um El Niño. Não teve El Niño. Sim, mas ainda tinha 22% de chance. Então, cuidado com as estatísticas, né? Probabilidade. A tirinha de baixo é em profundidade. De novo, aqui América do Sul, lá do lado esquerdo a Austrália, mas aqui nós estamos falando em profundidade. Aqui é a superfície e eu vou afundando 100 metros, 150, até 450 metros. Muitas pessoas acham que isso é ficção científica. O que é vermelho é água mais quente, o que é azul é água mais fria. Mas não é. Só entre a América do Sul e a Austrália, nós temos 70 boias fixas, algumas com instrumentos até 1000 metros de profundidade. Além dessas, tem um sistema chamado ARGO, A-R-G-O, que possui umas boias à deriva, que se deslocam com as correntes marinhas, são boias inteligentes. Elas afundam até 2000 metros de profundidade, são levadas pelas correntes marinhas, no 10º dia ela muda a sua estrutura, adquire flutuabilidade e vem subindo, medindo temperatura e salinidade. Quando ela chega na superfície, ela transmite os dados por satélite. Depois afunda de novo para um novo ciclo. São cerca de 3.800 boias dessas viajando por aí. Vocês dizem, é muito? Bom, mais ou menos. Porque são 360 milhões de quilômetros quadrados
de oceanos nesse planeta, 71%, e tem praticamente uma boia para cada 100 mil quilômetros quadrados. Mas é bem melhor do que há 20 anos atrás, que nós dependíamos de navio, e navio é muito caro para você botar um navio no mar para fazer a sondagem. Então, essas boias estão constantemente nos mandando informações de tal forma que isso aí não é ficção científica. Notem, há 3 meses atrás surgiu aqui uma onda de água quente, isso interna no oceano, que propagou todo esse calor. Aqui estava frio e de repente ficou quente. Essa onda é chamada onda de Kelvin. Em geral, ela leva da ordem de 3 meses para vir de lá do oeste do Pacífico, chamada piscina de água quente do Pacífico, onde a água está, em geral, acima de 30 graus centígrados, e se propaga, então, chegando até a América do Sul, criando os El Ninhos. Então, baseado nisso aqui, estão prevendo que vai ter um El Ninho. Mas se vocês prestarem atenção aqui, olha, já está se dissipando. Já está esfriando. Isso é um sinal que pode ser que esse calor todo que está aí seja redistribuído e no ano que vem não tenhamos o propalado El Ninho. Então, no mês passado, era 78% de chance de ter um El Ninho em fevereiro, março, abril. Agora, na primeira quinzena de agosto, a previsão é, opa, não é bem assim. Já diminuíram a chance de ocorrência de El Ninho. Portanto, cuidado, quando vocês ouvirem essas notícias, vamos ter um El Ninho, parem para pensar criticamente. É uma previsão, está sujeita a erro. No ano passado, em março, eles previram que ia ter um El Ninho, eu disse que não, e ganhei eu, perderam eles. Basicamente, depois vocês vão ver o porquê. Então, o que eu fiz? Eu peguei o último El Ninho forte, 97 e 98, e plotei aqui em azul, ó, de 97 até 2001, temperatura do Pacífico. E peguei o de 2015, 2016, que foi um El Ninho forte, e plotei também da primeira semana de janeiro em diante. Note que coincidência, as temperaturas dos dois praticamente se superpuseram. Começou a haver uma divergência aqui, mas o jeitão continua o mesmo. Então eu elegi o período de 97 a 2001 como sendo semelhante ao período de 2015 a 2019. E com isso, como eu já tenho os dados de 2000 e 2001, estão registrados, eu vou usar 2000 e 2001 como previsor para 2018 e 2019. Então está aqui. O que ocorreu de julho até setembro de 2000, que seria então semelhante a 2018. Beleza? Período de julho a setembro, chuva acima da média na região, pegando o Paraná, a maior parte do país na média, e chovendo um pouco mais no litoral do Nordeste e no interior da Amazônia, e um pouco seco no oeste do Rio Grande do Sul. Não muito. Muito bem. Eu pego de trimestre, porque fica muito difícil você fazer de mês a mês, uma vez que a atmosfera, o clima, não segue o calendário civil. Pensa, por exemplo, chover uma chuva de 150 milímetros no dia 29 de fevereiro. Onde é que eu coloco isso? Coloco dia 31, dia 28, ou coloco no dia 1º de março. Então, lembrar disso. É preferível tratar como trimestres, e nesse caso aí, não vejo grandes problemas. Isso significa, então, que deve começar bem, chover bem, como de fato a gente já viu, a partir de agosto e setembro, e encerrar esses próximos 2 meses recuperando a umidade do solo.
De outubro a dezembro, vocês teriam chuvas em torno da normal aqui no Paraná, e chove mais na Bahia e Goiás e Tocantins, e também um pouco mais na região das Serras Gaúchas. E essa região aqui de São Paulo, por exemplo, Mato Grosso, ficaria então com chuvas um pouco abaixo do normal. Parece então, tudo indica que as frentes frias vão subir e vão se estacionar um pouco mais ao norte. De janeiro a março, aí aparece boa parte do centro-oeste com chuvas abaixo do normal, aqui em torno do normal para mais chuvoso, e Rio Grande do Sul e Santa Catarina com mais chuva. De abril a junho de 2019, teríamos chuva dentro da normalidade ou um pouquinho acima da média, sendo que o oeste do Paraná um pouquinho mais seco, da ordem de uns 40 até 40 milímetros por mês de redução. Brasil Central dentro da média, exceto o Mato Grosso, que teria então uma pequena redução, que nessa época representa razoável, indicando que provavelmente chova bem até março e depois já a partir de abril já comece a secar bem. De julho a setembro, chuvas dentro do normal para vocês e na maior parte do país, exceção de mais chuva no extremo sul do Rio Grande do Sul. Outubro a dezembro de 2019, também chuvas regulares para vocês, um pouco mais seco para o oeste do Paraná e para as Serras Gaúchas, que também são grandes produtores de grãos. E, de maneira geral, no centro-oeste, chuvas bem boas de outubro a dezembro de 2019. E de janeiro a março de 2020, então ligeiramente um pouco mais seco aqui, da ordem de até 40 milímetros de redução por mês, mas muito mais seco, por exemplo, no Mato Grosso, no leste do Pará, e excesso de chuva no extremo sul do Rio Grande do Sul e ao longo do litoral, desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Norte. Então, basicamente, esses cenários, Marcelo, essa apresentação vai ficar aí, depois eu sugiro que você coloque no site para que o pessoal possa acompanhar. Tendência dos próximos 10 anos. Não é que eu estou dizendo quanto vai chover. Nós apenas queremos ver se esses próximos 10 anos vão ser tão catastróficos como estão dizendo que vai ser. Bom, de novo, a gente pode lançar a mão de modelos de clima. O modelo é um programa de computador, se deixar o computador ligado, ele vai rodando o ano 2040, o ano 2070, o ano 2100, e aí, gasta dinheiro, mas continua indo para frente. Bom, começa aqui as projeções que foram feitas. Primeiro, instruíram o modelo, tá? Até o ano 2000, 2000 e pouco, e a partir daí rodaram o modelo com aquelas informações. Então, o modelo estaria prevendo que já no ano 2015, a temperatura média global estaria já 0,8 graus centígrados acima da média. As observações feitas com radiosondas e feitas com satélite mostram que a variabilidade foi bem menor do que o previsto. Ou seja, modelos tendem a aquecer o clima global. Por quê? Veja aqui, quando o modelo tenta reproduzir o oceano, ele coloca um oceano mais quente, quando na realidade as águas estão mais frias na costa das Américas e um pouco mais aquecidas lá do lado oeste do Pacífico. Se o modelo coloca um oceano mais quente, como os oceanos dominam 71% da superfície terrestre, presta atenção, só o Pacífico ocupa 35%. Se eu somar todos os continentes juntos, dá 29%. Então o Pacífico é maior do que todos os continentes juntos. E a atmosfera é aquecida por baixo. Se aqui embaixo está em torno de 25 graus centígrados,
Quando eu subo na vertical, a 10 quilômetros, na altura que voa um jato comercial, qual é a temperatura externa? 45 graus negativos. Então tem pelo menos 70 graus de diferença entre a superfície e 10 quilômetros de altura. E 10 quilômetros de altura, na horizontal, não é nada, mas na vertical é muito. Por que que aqui embaixo é quente e lá em cima é frio? Porque a fonte de calor para a atmosfera está aqui. É a superfície que é aquecida pelo Sol, e uma vez que a superfície está aquecida, ela aquece a atmosfera. E como o ar é muito mau condutor de calor, então não consegue aquecer uniformemente até lá em cima. Então lá em cima é frio, vai continuar a ser frio e seco. Aqui, quente e úmido, porque o Sol aquece a superfície e a atmosfera é aquecida por baixo. Se a atmosfera é aquecida por baixo, e você vive num planeta que tem 71% de oceanos, claro está que a mudança na temperatura da superfície do mar influencia o clima na escala global. Nós estamos falando em 71%. Mudou a temperatura do oceano, muda o clima. Um El Niño, que persista por 10, 18 meses, muda o clima global, um Laninha também. Então os modelos tendem a superaquecer o oceano, e o resultado é que dá um superaquecimento global. Mas vocês veem por esse gráfico, desde 97, que a temperatura, El Niño de 97 e 98, aumentou a temperatura média global, dados de satélite, de 0,74 graus. O El Niño de 2009 e 2010, meio grau. E esse super El Niño, 2015 e 2016, em quase 0,9 graus centígrados, aumentou a temperatura média global, de tanta energia que eles colocaram. Mas a temperatura permanece estável nesses últimos 20 anos, apesar de as emissões de gás carbônico terem aumentado em mais de 10%. E pelos países de primeiro mundo. A Alemanha acabou de construir 23 termoelétricas a carvão mineral, num total de 12 gigawatts de potência. Para vocês terem uma ideia, Itaipu tem instalado 14 gigawatts, mas só roda 60% do tempo. Então a gente pode esperar de Itaipu apenas 8 gigawatts de potência. A Alemanha instalou 12, porque termoelétrica não é como eólica, se não tem vento não gera, hídrica, se não tem água não gera, solar, se não tem sol à noite não gera. Termoelétrica, você apertou o botão, ela está gerando. Para que a Alemanha quer 12 gigawatts de potência, um paizinho de 330 mil quilômetros quadrados, uma população de 84 milhões de pessoas? A resposta é óbvia, para continuar liderando a Europa e ter emprego, trabalho e condições de vida para a sua população. Uma Itaipu e meia a Alemanha fez queimando carvão. Vai aumentar mais o CO2? Claro que vai aumentar. O Japão, depois do acidente de Fukushima, em 2010, sobrevive com o quê? Queimando carvão importado da Austrália. Está emitindo mais? Está emitindo. Então, por que nós não podemos emitir? Por que criar um fundo, o Acordo de Paris, de 2015? Um fundinho de 100 bilhões de dólares por ano, para quê? Para reduzir a emissão de CO2. Absolutamente ridículo. Nós temos muito mais problemas do que o CO2. Então, notem, a temperatura está estável. E o único argumento para esse pessoal, infelizmente, é deixar o tempo de relógio passar. Porque já são passados 20 anos, os ciclos são mais ou menos de 30. Então, tem ainda mais 10 para mostrar para eles que CO2 não afeta o clima global. Aí surgiu esse mapinha aqui, ó. Infelizmente produzido por pessoal da Embrapa
de Campinas, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Projeções para 2040, 2070, 2100. Os cerrados aqui vai aumentar a temperatura em 5 graus e reduzir em 45% a chuva. Os paranaenses que foram para lá desbravar isso há 40 anos atrás vão estar lascados. Trabalharam, né, que nem uns condenados para deixar as coisas para os filhos, e agora vai se tornar inviável a produção de soja. Aqui para a Mata Atlântica do Sul, Sudeste, vocês estariam bem. 2,5 graus de aumento da temperatura e aumento de 30% da redução. Até que ponto a gente pode utilizar isso para planejar as nossas atividades? Bom, quando saiu essa pesquisa, a Câmara Federal chamou uma audiência pública, 7 pessoas, eu e mais 6 defendendo o aquecimento global. O presidente da mesa disse: professor, o senhor fala primeiro. Não, mas deixa eu falar depois. Não, o senhor fala primeiro. Eu queria ouvir o que eles iam falar, para depois cair de cacete em cima de todo mundo. Bom, fui obrigado a falar primeiro, destruir toda essa teoria do aquecimento global produzido pelo homem, e terminei com esse slide. Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é o órgão chamado IPCC, o grande terrorista da ONU, que é um bando de burocrata que só vive mamando, né, nas tetas. E o painel brasileiro não fazem previsão. Eles fazem projeções baseadas em modelo que não consegue reproduzir o clima atual. E os cenários de CO2 que eles usam são fictícios. Quanto CO2 vai ter em 2040, 2070, 2070? Não sei. Esse número pode ter saído de uma mesa, de um boteco de bar. Vamos botar tanto. Então, raciocinem comigo. Se os modelos não conseguem reproduzir o clima atual e os cenários de CO2 são imaginários, o que você espera do resultado desses modelos? Eu podia falar um palavrão, mas como minha mãe me ensinou a ser bem educado, eu disse: olha, esses resultados são fictícios. São meros exercícios acadêmicos cujos resultados não se prestam para desenvolvermos políticas públicas e planejamento. Na realidade, desculpe dizer, todo esse discurso é bonito, mas tem uma palavrinha de 4 letras que mostra para que servem esses resultados. LIXO. Lixo. Não serve para nada. Modelo nunca foi comparado com a realidade. Modelo não conseguiu prever com 3 meses de antecedência, a seca de 2014, 2015, que causou um colapso no sistema cantareiro. Qual é a confiabilidade que eu tenho que o modelo está prevendo para 2040, 2070, 2100? Aliás, é muito fácil você prever para 2100. Porque vai estar todo mundo morto e ninguém vai cobrar nada de ninguém. Então, o duro é eu chegar aqui para vocês e dizer assim, o que vai acontecer em 2019, 2018, 2019. E a projeção para os próximos 10 anos. Porque eu espero estar vivo até lá. E aí vocês vão poder cobrar de mim. Então, modelo não serve para nada, não serve para políticas públicas, que infelizmente o nosso governo está adotando. Os principais controladores do clima, o homem está longe de estar incluído nisso. Sol. Vocês acham que o Sol é um astro bem comportado? Não é. Ele tem um ciclo de atividade de 11 anos, em que ele fica mais intenso, depois baixa, e tem um ciclo de atividade de cerca de 100 anos. Todo início do século, 1798 até 1820, o Sol estava numa atividade baixa. Repetiu isso no início do século XX, e agora, começando em 2020, espera-se, porque é difícil prever o Sol. Ele não consegue nem prever o tempo para amanhã, imagina prever o que o Sol vai fazer.
Espera-se que em 2020 o Sol entre num mínimo de atividade, que dizem os físicos solares que vai ser inferior ao mínimo de Dalton de 200 anos atrás. Tem um impacto direto, pequena redução da radiação solar que chega ao planeta, que é a fonte de toda a energia. Se não tivesse radiação solar, não existiria nada aqui. Mas tem um efeito indireto, que não é discutido. Que o Sol, quando entra no mínimo de atividade, o campo magnético solar, que protege todos os planetas do sistema, ele enfraquece. E quando ele enfraquece, a Terra fica sujeita a bombardeio de partículas de alta energia que vêm do espaço exterior, raios cósmicos. São produzidos pela explosão dessas estrelas supernovas. E quando eles entram na atmosfera terrestre, eles produzem mais nuvens. E vocês têm essa percepção. Um dia de sol, céu limpo, a temperatura é alta. Entrou uma cobertura de nuvens, como essa que nós tivemos entre hoje e hoje, o que acontece? Temperatura baixa. Então a nuvem funciona como uma tampa. A radiação vem de fora, bate na nuvem e volta para o espaço exterior. Notem que os dados de satélite, um projeto chamado SCIP, International Satellite Cloud Climatology Project, projeto de climatologia feito por satélite, mostra que desde 83 para cá, até o ano 2000, houve uma redução de 5% da cobertura de nuvem. Isso entra na superfície, chega na superfície, mais 4 watts por metro quadrado. Você vai dizer, isso não é nada. Mas está falando em média de 510 milhões de quilômetros quadrados, que é a superfície do planeta. Então, nesse período que houve a redução de nuvem, entrou mais radiação solar e a temperatura aumentou naturalmente. Não foi por causa do CO2, não foi por causa das atividades humanas, a agricultura emitindo mais CO2, a pecuária emitindo mais metano. Não foi isso. Uma redução de nuvens. E agora, vejam, está começando a crescer de novo. Já aumentou em 3% a cobertura de nuvens nesses últimos 15 anos. O Sol enfraquecendo, se aumentar a cobertura de nuvem, o que vai acontecer? Maior tendência é de um resfriamento global e não de um aquecimento. E os oceanos respondem a isso, porque se entra mais radiação, o oceano absorve mais radiação. O Pacífico tem um modo muito interessante. Ele passa 25, 30 anos frio na região equatorial e quente fora, e depois ele inverte, fica mais quente e esfria fora. Significa que nesse período as correntes marinhas estão tirando o calor da região tropical e jogando lá para fora. E nesse outro período aqui, as correntes marinhas estão mais fracas, estão mantendo o calor na região tropical. Notem, de 1925 a 46, o Pacífico ficou mais aquecido. De 46 a 76, o Pacífico se resfriou. De 76 a 98, talvez 2005, ainda não chegamos a essa conclusão, o Pacífico voltou a aquecer. Aqui está o El Niño de 2015, 2016, e a tendência do Pacífico é de resfriar. Nós estamos falando num ciclo de 50 a 60 anos. O que é 60 anos na vida de um ser humano? Se ele começar a pensar com 20, que hoje está difícil começar a pensar com 20, talvez não chegue a ver um ciclo todo. Né? Então, o desconhecimento desses ciclos leva a muita gente falar besteira, principalmente aqueles que têm conhecimento de orelha. Ouviu falar e repete como papagaio. A maioria dos nossos ambientalistas. Olhem, aqui está a anomalia da temperatura global desde 1900 até 2014. Os dados são da Inglaterra, do Centro Hadley e da Unidade de Pesquisa do Clima da Universidade de East Anglia. Veja que o poder que o Pacífico tem
Quando o Pacífico se aqueceu, a tendência da temperatura foi aumentar, entre 25 e 46. Depois que o Pacífico esfriou, a temperatura caiu, o Pacífico voltou a aquecer, a temperatura aumentou, e agora está havendo uma inflexão de novo na temperatura, indicando então que o Pacífico, ao resfriar, vai resfriar o clima global. Então, são os 3 principais controladores do clima global. O Sol, que é a fonte de energia, a cobertura de nuvens, que é como uma cortina que permite entrar ou não radiação no sistema, e os oceanos, que se esfriam ou se aquecem. Se tem mais radiação, se aquece, e, consequentemente, mudam a atmosfera, o clima, porque eles representam 71% da superfície terrestre. A atmosfera é aquecida por baixo, mudou a temperatura do oceano, muda o clima. O homem não tem nada a ver com isso. Laninhas predominaram durante o período do Pacífico Frio. El Niños predominaram durante o Pacífico Quente. E agora parece que já desde 98, 2000, os laninhas voltaram a predominar. Quando temos mais frequência de laninhas fortes, o sul, principalmente, fica um pouco mais frio, notadamente com invernos mais rigorosos. Não é que o inverno como um todo vai ser rigoroso, porque eu pego 90 dias de inverno, temperatura mínima, somo e divido por 90. A temperatura média pode estar até um pouco mais elevada do que no ano passado. Mas basta um evento severo, de uma onda de frio, uma frente fria que entre, que derrube por 2, 3 dias a temperatura abaixo de 0, 4, 5 graus, para matar a planta. Clima não existe. Clima é estatística. Soma 30 anos, divide por 30, é a média da chuva, a média da temperatura. O tempo, esse sim, aquele estado instantâneo da atmosfera, esse é físico. E é esse que mata a planta. Mesmo que durante o inverno todo, você só tenha tido uma única frente fria intensa. Então tem que lembrar disso nessas discussões que fazem por aí. Clima não existe, é estatística. O que existe é o fenômeno de tempo, que é físico, instantâneo. Por similaridade, eu diria o seguinte: me parece que vai ser um período semelhante àquele 61 a 75, em que vocês não tiveram muitos problemas com relação à chuva, mas temperatura no inverno, teve uma frequência maior de geadas. Aliás, a geada de 75, que fechou esse ciclo, foi talvez a pior geada que nós tivemos nesses últimos 70 anos, e ela causou uma distribuição, uma nova distribuição geográfica nesse país. Os paranaenses e os gaúchos, cansados, tá, de perdas durante o inverno, venderam suas terras aqui e transformaram o Centro-Oeste no maior celeiro de grãos do mundo. Mudança de clima, naturais. Então, para vocês, eu espero aqui, dentro da normalidade, na média do total do ano, no final, que eu não vou mostrar, por questão de tempo, tem mês a mês de como vai a evolução da chuva. Então, ligeiramente mais seco no lado leste e do lado oeste do Paraná, normal, a maior parte do centro-oeste também, normal, e um pouco mais seco no Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu pegando Curitiba, a normal, que é o INMET está usando, o Instituto Nacional de Meteorologia, período de 81 a 2010, é a barrinha azul. E a vermelha é o que ocorreu em 61 a 75, que eu espero que seja agora, nesses próximos 10 anos. Praticamente não há diferença. Talvez maio havendo uma redução maior de chuva, como eu disse, o calendário humano é estranho, e sendo compensado em junho por um pouco mais de chuva. De tal forma que no total anual, volta ali, ó, a média hoje que o INMET está utilizando é 1.560 milímetros,
e nesse período deu 1480. Quer dizer, a diferença não é significativa, do ponto de vista estatístico. Portanto, eu não posso dizer que, em termos de chuva, vá haver mudança alguma para vocês aqui. É só como curiosidade, tenho dado de Curitiba desde 1885. 1885. 134 anos de dados de Curitiba, que mostra que até 1985 a pior seca tinha sido 1933. Qual era a atividade humana capaz de interferir no clima e produzir essa seca em 1933? Nenhuma. Né? Isso mostra que essas coisas ocorrem. Essas coisas ocorrem naturalmente. 1924. Mas também tivemos o ano recorde de chuva aqui, 1957. Né? E também a seca de 85. E nesse período aqui, olha, choveu bem. Tá? Agora vocês devem voltar para um período mais ou menos como esse. Tudo que está dentro do mais 1, menos 1, representa 1450 mais 270 milímetros para cima, é a linha de 1 mais 1, e 1450 milímetros menos 270 para baixo, ou seja, num mínimo de 1.200 milímetros em 68% dos anos, mínimo. O que significa que com um cultivo, por exemplo, não o caso de feijão, mas milho, 800 milímetros bem distribuído, tem o milho, soja. Então, toda planta que a gente hoje cultiva, com 800 milímetros distribuído, está bem. Feijão, de ciclo curto, precisa de muito menos do que isso. Rio Paraná, medido em correntes na Argentina, desde 1901 a 2006, mostra que quando o Pacífico se esfriou, as vazões do Rio Paraná ficaram abaixo da média, e que o pico máximo foi, na realidade, em 1983, com o El Niño de 83, em que choveu muito aqui. Porto União, por exemplo, ficou debaixo d'água nesse período. Toda essa parte oeste do Paraná sofreu muito nesse ano de 83. Portanto, o Pacífico vinha frio, em 76 ele virou, choveu mais, e agora a tendência é de resfriamento. E por que eu passo a ter uma confiança um pouco maior no que eu estou falando? A Lua. Você já ouviu seu pai ou seu avô dizer que a Lua controla o clima? Eles falavam por quê? Porque é uma cultura acumulada de centenas de anos, passado de pai para filho. No entanto, se você chegar para um climatologista e disser a Lua controla o clima, ele vai dizer que você é um lunático. Mas, sim, não aquele ciclo das fases, que é um ciclo de 28 dias. Vou mostrar para vocês um ciclo que já não é mais ensinado na escola e que deveria voltar a ser ensinado. É o chamado ciclo nodal lunar, de 18,6 anos. Mexe com o quê? Com o plano da órbita da Lua, que não é fixo. Ele varia de uma inclinação de 28,6 graus de latitude, portanto a Lua atuando fora dos trópicos, essa linha aqui, ó, vermelhinha. 9,3 anos depois, ele baixa para 18,4, dentro da região tropical. Note a diferença. A área em amarelo com a área em verdinho aqui. Quando a Lua está fora dos trópicos, ela domina metade da superfície terrestre, no caso, constituída basicamente de oceanos. A força gravitacional da Lua mexe na velocidade das correntes marinhas. A região tropical, entre o trópico do Câncer, 23,5 graus norte,
e o Trópico do Capricórnio, 23 graus e meio sul, é aí que o Sol transita. O Sol não passa disso. Então, regiões fora dos trópicos recebem menos radiação solar. Hoje, o Polo Sul, por exemplo, está na noite polar. O Sol só vai raiar lá no dia 21, 22 de setembro. Então, haveria um déficit de energia nessas regiões. O excesso de calor da região tropical é transportado para essas outras regiões fora dos trópicos pelos ventos, mas também pelas correntes marinhas. Quando acelera as correntes marinhas, elas transportam mais calor, como a Lua, estando no máximo em 2006, 2007, transportou mais calor, por exemplo, no Atlântico. Essa água quente entrou por debaixo do gelo flutuante. Num iceberg, vocês sabem, 10% está fora e 90% está dentro. Se a água mais quente entra, derrete parcialmente a parte submersa, não é mais 90%, é 87%, 85%, a parte submersa não consegue suportar o peso da parte aérea e colapsa. Aí ficam dizendo que é o homem, com as suas atividades, que está degelando o Ártico. Mas eu tenho um artigo guardado de 1922, reportando uma expedição oceanográfica norueguesa que foi para o polo para ver por que estava degelando. 1922. Qual era a atividade humana queimando petróleo e carvão para degelar o Ártico nesse período? Ciclos. Repete. Agora, quando a Lua está dentro dos trópicos, ela não exporta, não força tanto as correntes marinhas para exportar calor. É mais na direção leste-oeste. E o resultado, mais calor fica aprisionado na região tropical. Sim, quando ela exporta muito calor daqui, a tendência é esfriar os trópicos, ficar mais seco e chover menos. Agora, 2015 e 2016, a Lua estava no mínimo. E olha a tremenda coincidência. Eu fiz um levantamento de quando a Lua está no mínimo, plano da órbita da Lua no mínimo, no máximo, nos trópicos. Desde 1885. Você pode dizer, 130 anos de idade é pouco. A Terra tem 4,6 bilhões de existência. Mas, onde tem fumaça, pode ter fogo. Olhe que coincidência. 2015, mínimo lunar. É um ninho forte. 97 e 98. 78 e 79. 58 e 59. 41, 42 e por aí vai. Incrível. Toda vez que a Lua esteve no mínimo, ocorreu um El Niño forte. E depois desse El Niño forte, segue um Laninha forte, e o oceano vai se agitando até voltar ao normal. 97 e 98 foi um El Niño forte, seguido por 2 Laninhas, ou 2 anos de Laninha, 2001 e 2002. 2015 e 2016 foi um El Niño forte, e certamente vai ser seguido por 2 anos de Laninha, e não vamos ter no ano que vem um El Niño. A tendência é das águas ficarem neutras ou ligeiramente frias, em função de que a Lua controla as correntes marinhas e a distribuição de calor pelos oceanos globais. Muito interessante. Modelo não leva em consideração isso, aliás, nem levaram em consideração o que eu publiquei, tá? Porque em 2012, estudando o degelo do Ártico, eu me deparei com isso aí. Então, eu tive que esperar até 2015, 2016, embora nas minhas palestras eu alertasse os produtores rurais. Olha, Centro-Oeste vai passar por um período de uns 4 anos com chuva abaixo de normal. E, de fato, aconteceu. Então, se essa teoria estiver correta, a próxima preocupação nacional vai ser o El Niño de 2034. Mas eu quero estar vivo até lá.
Vai precisar um pouco de esforço, estou com 72, acho que eu chego lá. Até. E os 3, 4 anos que antecederem, aí nós temos que nos preocupar, que vai ter regiões, particularmente o Sudeste e o Centro-Oeste, que vai começar a redução de chuva, para culminar nesse forte El Niño que deve ocorrer 2033, 2034. Então, se minha previsão estiver correta, minha intuição estiver correta, fisicamente é aceitável que a Lua interfira nas correntes oceânicas, então vai ser a nossa próxima preocupação. Daqui até lá, não esperamos nenhuma seca severa, tudo mais ou menos dentro da normalidade. Um ano com um pouquinho mais de chuva, outro ano com um pouquinho menos de chuva, sem grandes problemas. Para terminar, que se o Marcelo estava com fome, eu também estou começando a ficar com fome agora. Por similaridade, parece com 98, 2001. Assim eu espero que para vocês aqui no Paraná, agora focalizando mais o Paraná, as chuvas estejam na média em 2018 e no ano que vem, dependendo da região, da ordem de 10% a 20% acima da média. Portanto, nesses próximos 2 anos, próximas 2 safras, não vejo grandes problemas aqui. Para os próximos 10 anos, vamos continuar a ter uma média boa, 1.480 milímetros, mais ou menos 220 milímetros para cima e para baixo, totais anuais semelhantes àquele período de 61 a 75, tomar cuidado, principalmente na parte oeste. Tornados. Maior ocorrência de tornados nesse período, em particular, outubro. Cuidado, que isso pode realmente ocorrer, por conta que estamos saindo do inverno, as camadas superiores da atmosfera estão mais frias e está havendo um aquecimento rápido no chão. Então, esse contraste de temperatura pode levar a ventos fortes e possivelmente tornados. Amplitude térmica maior, principalmente no inverno. Quer dizer, o dia que tiver sem nuvem, a temperatura vai lá para cima, mas em compensação entra uma frente fria e derruba a temperatura lá para baixo. E aumenta o risco de geada, particularmente nas terras mais altas, serras catarinenses, serras gaúchas e oeste do Paraná, seguindo até para o sul do Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. É claro que os nossos vizinhos também vão ter problema. A Argentina, por exemplo, nesse ano passado, praticamente quebrou 70% a safra da Argentina em função das secas que ocorreram associadas a esse fenômeno. Lembrar que o clima global varia por causas naturais. O homem não tem condições de mudar o clima global. E os eventos extremos, secas severas, excesso de chuva, sempre ocorreram no passado, independentemente do clima estar quente ou frio. Lembrar que evento extremo é evento de tempo e clima é estatística. Aquecimento global é um mito, altamente apoiado pela mídia, que gosta de vender catástrofe. Se eu disser uma variabilidade natural, não vende jornal. Tem que dizer que vai aumentar de 5 graus, o nível dos mares vai aumentar de 1,5 metro, e o degelo e não sei o que. Tem que pintar um quadro catastrófico para continuar entrando dinheiro. Não existe aquecimento global. CO2 não é um gás que é vilão, não é um gás tóxico, venenoso. O CO2 é o gás da vida. Pensa na hipótese absurda de se reduzir o CO2 na atmosfera terrestre. O que iria acontecer? Bom, planta C3, como soja, feijão, tolera até 200 partes por milhão. Hoje está em 400, a um nível muito baixo. Já teve períodos no passado que chegou a menos de 200 partes por milhão. Planta C3 para de funcionar, a natureza criou as plantas C4, como milho, por exemplo, que tolera até 150. Mas nós estamos num limite muito baixo. Se inventarem de tentar, que não vão conseguir, reduzir, né? Para de funcionar as plantas.
Bom, e daí? Eu não estou preocupado com isso, porque eu sou vegetariano de segunda ordem. Só como picanha, costela, entrecote. Mas para chegar lá, precisa passar pelo estágio de boi, né? E boi come capim. Tem esse detalhe. Meu cardiologista disse que para ele começar a me chamar de gordo, eu vou ter que perder 30 quilos. Eu posso entrar numa dieta violenta, trancar a boca, deixar de comer o que eu gosto e perder os 30 quilos que ele quer que eu perca. Se aumentar a concentração de CO2 de 400, passar para 800 partes por milhão, ou triplicar, 1.200, planta vai poder fazer regime? Dieta? Claro que não. A planta tem aquelas aberturas chamadas estômatos, pelos quais há a troca gasosa. E o CO2 entra na planta em função da pressão parcial do gás. Se tiver mais gás, a planta vai ser obrigada a engolir mais CO2. Vai tornar a fotossíntese mais eficiente e já tem mais de 1.500 relatórios publicados que mostram o aumento do sistema radicular, o aumento da massa verde da vegetação, ou seja, mais de 1.500 relatórios mostram que quando você dobra ou triplica a quantidade de CO2 na atmosfera, a planta dobra, às vezes triplica a sua produção, a sua produtividade. Portanto, senhores e senhoras, quanto mais CO2 tiver nesse planeta, melhor é. Porque, como foi dito aqui, pelo ano 2050 a gente já espera a ter 10 bilhões de pessoas, ou quase isso, vai precisar produzir. E quando você olha para o mapa mundi, você vê que o Brasil é um grande ator nisso. Se a FAO diz que vai precisar de 60% mais de comida, cabe ao Brasil aumentar, ou seja, 70% desses 60%, ou seja, nós temos que aumentar a produção pelo menos em 40%. E se houver mais CO2, certamente vamos produzir mais. O fundinho aí, que querem do Acordo de Paris, ainda bem que o Trump pode fazer muita coisa besta, mas ele pulou fora do Acordo de Paris. Porque dos 100 bilhões de dólares por ano, os Estados Unidos tinham que contribuir com 18 bilhões. Então ele disse assim, e o que eu levo nisso? Nada. Porque todo o dinheiro que você gastar tentando reduzir as emissões de CO2 vai ser dinheiro jogado fora. Não traz resultado palpável, não é como você botar um projeto aí no IBRAP e você tem uma melhoria na produção do feijão. Dinheiro colocado em reduzir emissões nunca vai trazer resultado nenhum, como não trouxe até agora. Então, o Brasil deve pular fora também desse acordo, porque não há como reduzir o CO2 na atmosfera. Os oceanos são o principal controlador do CO2. E aí dizem que eu sou um cara controverso, que eu não sou um conservacionista. Eles confundem conservação com mudança climática. Se o clima esfriar, tem que conservar. Se o clima aquecer, tem que conservar do mesmo jeito. Então, conservação é uma necessidade da espécie humana para que a gente continue vivendo bem aqui. Um planeta próximo, Marte, não é muito bom. Temperatura média 52 graus abaixo de zero. Água, difícil. O outro mais próximo aqui, Vênus, temperatura de 480 graus. Acho que não tem cerveja que dê para resolver esse problema. Então a gente tem que conservar isso aqui. Que a gente conservando isso aqui é uma garantia até que a gente adquira a habilidade de fazer viagens interplanetárias e ficar por aí, por esse mundo, universo afora. Então eu sou conservacionista, embora eu diga que desmatamento da Amazônia não afeta a chuva no sul e sudeste. Publiquei um artigo
esse ano, mostrando com dados que 2014, que foi a pior seca que São Paulo teve depois de 1963, que foi ainda pior do que a de 2014, o fluxo de umidade vindo do norte foi o maior nos últimos 16 anos. Pegamos dados de 99 até 2014 e mostrou que o fluxo de umidade foi o maior desses 16 anos. Por que teve seca? Simplesmente porque existia a predominância de um sistema de alta pressão que impediu que aquela umidade fosse transformada em chuva. O homem não tem nada a ver com isso. A árvore não produz água. A árvore apenas recicla a água da chuva anterior que estava no solo. Então, a árvore não produz. 99% da água que a árvore usa é para manter a temperatura das folhas e, obviamente, aproveita para circular os nutrientes. A árvore é como o chafariz da praça. Fechou o registro, não sai água. Não tendo água no solo, ela não recicla nada. Então, o desmatamento não afeta a gente. Sou conservacionista, mas sou conservacionista com bases numa ciência sólida e não numa ciência de orelha. A coruja é a ave da sabedoria. Eu botei um binóculo nela para ver se ela consegue enxergar mais longe. E permita que a gente enfrente os problemas futuros com mais tranquilidade, mais serenidade, mas, acima de tudo, com uma visão crítica. Não aceitem tudo que falam para vocês. Quando vierem, mostrem os dados. Porque contra dados não existem argumentos. Embora esses ambientalistas doutrinados, fanáticos, você pode mostrar os dados que você quiser, que não muda a cabeça deles. E vocês estão de parabéns, porque quando fizeram aquele CAR, lembra do CAR? Cadastro Militarista Rural, eu achei que aquilo ia ser uma armadilha, para tentar provar que o homem do campo era o grande destruidor. E um artigo publicado por Evaristo Eduardo de Miranda, da Embrapa Campinas, mostrou que os grandes conservadores ambientais deste planeta, ou deste país, são os agricultores. Então, vocês estão de parabéns, vocês conseguiram aumentar tremendamente a produtividade, praticamente com pouca expansão de terra. Muito obrigado pela atenção. Dr. Mulhon, muito obrigado por dividir conosco aí todo esse conhecimento. E nós entendemos que por trás disso foram muitas horas, dias, meses, anos de estudo e coragem. Coragem de ser diferente, de poder pensar diferente, maturidade para defender aquilo que entende como correto. E a audiência que o senhor tem em qualquer lugar que o senhor vá mostra que há muita gente entendendo que o resultado de todo esse seu esforço é o encontrar a verdade. Muito obrigado por dividir conosco. E a gente tem uma lembrança aqui do feijão para o senhor, apesar de que o livro não harmoniza feijão com cerveja, é com vinho, tá? Mas eu espero que o senhor goste e tire proveito também desse livro do feijão. Muito obrigado, em nome do Instituto Brasileiro do Feijão e dos produtores de feijão. Muito obrigado, Marcelo. Mais uma vez, quero agradecer você por essa oportunidade de falar. Espero que cada um seja um difusor dessa ideia. E uma vez veio um professor da França para cá e nós servimos para ele uma feijoada. Ele disse assim: Henri, o que você acha melhor que vai com a feijoada? Ele disse: vinho tinto seco. Então, realmente, a cerveja não é boa. Você tem toda a razão. É com vinho que a gente acompanha uma boa feijoada. E eu espero que vocês comecem a produzir
mais grão de bico, por exemplo, né, que acho que é fantástico, um pulso fantástico, que nós estamos atrasados ainda. Muito obrigado, e não sei, acho que estamos atrasados, mas quem tiver algum questionamento, eventualmente, vocês têm o meu e-mail ali, podem entrar em contato. Às vezes eu demoro um pouco para responder, por exemplo, estou em Curitiba, no Fórum do Feijão, aí eu levo um certo tempo para responder. Mas eu respondo a todos. Obrigado mais uma vez, Marcelo, por essa oportunidade. Obrigado. Obrigado.